Seguindo, capítulo 6, Ernest Hemingway, Paris é uma festa. Uma falsa primavera. Quando a primavera chegava, mesmo que se tratasse de uma falsa primavera, nossos problemas desapareciam, exceto o de saber onde se poderia ser mais feliz. A única coisa capaz de nos estragar um dia eram pessoas. Mas se pudesse evitar encontros, os dias não tinham limites. As pessoas eram sempre limitadoras da felicidade, exceto aquelas poucas que eram tão boas quanto a própria primavera. Nas manhãs de primavera eu começava a escrever bem cedo, enquanto minha mulher ainda dormia. Escancarava as janelas e via os paralelepípedos das ruas secando depois das chuvas. O sol ia secando também as fachadas das casas que se erguiam à frente de nosso apartamento. As lojas ainda estavam fechadas. O pastor de cabras subia a rua tocando sua gaita de foles, e uma mulher que morava no andar acima do nosso saía para a calçada com um grande jarro. O cabreiro escolhia uma das cabras pretas, de tetas pojadas, e a ordenhava no jarro, enquanto seu cachorro empurrava as outras para a calçada. As cabras olhavam ao redor de si, dobrando o pescoço, como se fossem turistas. O cabreiro recebia o dinheiro da mulher, agradecia-lhe e continuava rua acima, tocando a gaita, enquanto o cachorro pastoreava as cabras para a frente com seus chifres oscilantes. Eu voltava a escrever e a mulher subia as escadas com o leite de cabra. Calçava sapatos de solas de feltro que usava nos trabalhos domésticos, e eu podia ouvir sua respiração quando ela fazia uma breve parada do lado de fora da nossa porta e depois a ouvia fechar a própria porta quando entrava em casa. Ela era a única freguesa do leite de cabra do nosso edifício. Decidi descer e comprar a edição matutina de um jornal de Turf. Não havia bairro, por mais pobre que fosse, que não tivesse no mínimo um exemplar de um jornal de corridas. Mas num dia como aquele, tinha-se de comprá-lo cedo. Encontrei um na rua Descartes, na esquina da Place Contrescarpe. As cabras desciam a rua Descartes. Enchi os pulmões com ar puro e voltei rápido para subir as escadas e entregar-me de novo ao trabalho. Confesso que senti a tentação de ficar lá fora e acompanhar as cabras pelas ruas matinais. Mas antes de recomeçar o trabalho, passei os olhos no jornal. Havia corridas em Anguien, essa pequena, bela e fraudulenta pista que era o paraíso dos forasteiros. Assim, naquele dia, decidi que depois de ter acabado o trabalho iríamos às corridas. Tinha chegado algum dinheiro do jornal de Toronto, para o qual eu colaborava, e desejávamos ganhar muito mais se pudéssemos encontrar uma barbada. Minha mulher tinha apostado num cavalo de Auteuil, certa vez,
chamado Chevre d'Or, que estava cotado 120 para 1 e vinha levando vantagem de 20 corpos quando caiu no último salto, jogando por terra um dinheiro que daria para manter-nos 6 meses. Fazíamos força para nunca pensar nisso. Estávamos em maré de sorte naquele ano, até que se deu o fiasco do Chevre d'Or. Teremos dinheiro bastante para apostar, Tati? Perguntou minha mulher. Não. Calcularemos e gastaremos apenas o que pudermos levar. Há alguma outra coisa que você preferisse gastar esse dinheiro? Bem, disse ela. Eu sei. A vida está difícil e eu tenho sido terrivelmente pão duro e mesquinho em questão de dinheiro. Não é isso, disse ela, mas eu sabia quanto tinha sido prudente e como as coisas haviam corrido mal apesar disso. Quem se dedica a seu trabalho e nele encontra satisfação não é afetado pela pobreza, mas sempre pensava nas banheiras, chuveiros e vasos sanitários com descarga que gente de condição inferior a nós possuía e que gostávamos de usar quando viajávamos, coisa que fazíamos com frequência. É verdade que tínhamos os banhos públicos no fim da nossa rua, perto do rio. Minha mulher não tinha se queixado uma só vez dessas coisas, assim como não chorou por Chevre d'Or quando ele caiu. Ela tinha chorado, sim, lembro-me agora, mas pelo carvão e não pelo dinheiro. Eu tinha sido estúpido quando ela, necessitando de um casaco de lã cinza, ficou feliz quando comprou. Eu tinha sido estúpido por outros motivos também. Mas tudo isso era parte da luta contra a pobreza, que nunca se vence, exceto não gastando. Especialmente se compramos quadros em vez de roupas. Mas naquele tempo, não nos considerávamos pobres. Não admitíamos isso. Pensávamos que éramos superiores, e as outras pessoas, que olhávamos de cima e de quem com razão desconfiávamos, eram ricas. Nunca me tinha parecido estranho usar camisetas de algodão como roupa de baixo para conservar o calor. Isso só parecia estranho aos ricos. Comíamos bem e barato, bebíamos bem e barato, dormíamos bem, aquecendo-nos e nos amando um ao outro. Penso que devemos ir, disse minha mulher. Há muito tempo que não vamos às corridas. Levaremos um lanche e um pouco de vinho. Farei bons sanduíches. Iremos de trem, que é mais barato. Mas se você acha que não devemos ir, não iremos. Tudo o que fizermos hoje será ótimo. Está um dia maravilhoso. Acho que devemos ir. Está certa de que não gostaria de gastar o dinheiro de outra maneira? Sim, disse ela, arrogantemente. Tinha as maçãs do rosto adoravelmente salientes, boas para demonstrar arrogância. Afinal de contas, o que é que nós somos? Dito isso, partimos de trem da Gare do Nord, atravessando a parte mais suja e mais triste da cidade. E caminhamos a pé da linha do trem até o oásis da raia. Era cedo ainda, e sentamo-nos sobre minha capa de chuva, colocada na grama recém-podada. Comemos no nosso almoço e bebemos a garrafa de vinho, contemplando a velha tribuna principal, as escuras barracas de madeira onde se faziam apostas, o verde da pista, o verde mais escuro das cercas vivas, o brilho pardacento dos regos d'água na linha dos obstáculos, as paredes de pedra caiadas, as grades e os postes brancos, o picadeiro debaixo das árvores recentemente cobertas de folhas novas e os primeiros cavalos entrando nele. Bebemos mais vinho e estudamos no jornal o programa das corridas.
Minha mulher deitou-se sobre a capa para dormir, com o sol batendo-lhe na face. Fui dar uma volta e encontrei alguém que eu conhecia dos velhos tempos do hipódromo de San Siro, em Milão. Indicou-me 2 cavalos. Veja bem, não são nenhum investimento, mas não deixe que o rateio o assuste. Ganhamos o primeiro páreo com metade do dinheiro que tínhamos para gastar, e o vencedor pagou 12-1, transpondo admiravelmente os obstáculos, tomando a dianteira logo no início da pista e chegando 4 corpos na frente. Poupamos metade do dinheiro que botamos de lado e apostamos a outra metade no segundo cavalo, que se lançou na frente, saltou com bravura os obstáculos e em campo raso mal chegou ao final, com o favorito ganhando terreno a cada salto. Fomos tomar uma taça de champanhe no bar que ficava debaixo da tribuna e esperamos que os rateios fossem estabelecidos. Meu Deus, essas corridas angustiam a gente, disse minha mulher. Você viu como aquele cavalo vinha atrás dele? Puxa, ainda estou sentindo emoção. O que será que ele pagará? A cotação era 18-1, mas podem ter apostado mais nele na última hora. Os cavalos passaram perto. O nosso vinha molhado de suor, com as narinas dilatadas para respirar, o jóquei acariciando. Coitado dele, disse minha mulher. Nós apenas apostamos. Ficamos olhando a passagem dos animais, tomamos outra taça de champanhe até que o prêmio foi indicado. 85. Ele pagava 85 francos por 10 de aposta. Devem ter apostado um dinheirão nele ao final, comentei. Mas havíamos ganho uma bolada. Era para nós, pelo menos, dinheiro grosso. E agora tínhamos a primavera e dinheiro também. Tive certeza de que isso era tudo o que queríamos. Um dia como aquele, se rachássemos os lucros de modo que a 4ª parte ficasse para cada um gastar, deixava metade como capital para apostar nas corridas. Guardei secretamente esse capital das corridas separado do resto do dinheiro. Tempos depois, naquele mesmo ano, quando regressávamos de uma de nossas viagens e novamente havíamos tido sorte nas corridas, paramos em Prunier, a caminho de casa, indo sentar-nos no bar depois de olhar todas as maravilhas da vitrine, com seus preços claramente marcados. Comemos ostras e crabe mexicaine e tomamos alguns copos de Sancerre. Caminhamos de volta pelas Tuileries no escuro e paramos para contemplar os jardins escuros através do Arc de Carrossel, com a Concorde brilhando atrás da escuridão solene e além a longa extensão das luzes em direção ao Arco do Triunfo. Depois, voltamos a cabeça para o escuro do Louvre e eu perguntei: você acha que os 3 arcos estão realmente em linha reta? Esses 2 e o Sermione em Milão? Não sei, Tati. Quem afirma isso deve saber o que diz. Você se lembra de quando encontramos a primavera no lado italiano de São Bernardo, depois da escalada na neve, e de como você, o Tink e eu caminhamos todo esse dia de primavera até a Osta? Claro, Tink chamou esse feito de a travessia do São Bernardo com sapatos de passeio. Você se lembra dos seus sapatos? Meus pobres sapatos. E você se lembra de termos comido uma taça de salada de frutas no bife da galeria, com capre, pêssegos frescos e morangos silvestres, tudo servido com gelo num jarro alto de vidro? A recordação daquele bom tempo é que me fez pensar a respeito dos 3 arcos. Eu me lembro do Sermione. É parecido com este arco. Você se lembra do hotel em Aigle, onde você e Tink sentaram no jardim naquele dia e leram enquanto eu pescava? Sim, Tati. Lembrava-me do ródano, estreito e cinzento,
transbordando com água do degelo, com suas duas correntes de trutas de cada lado, o Stockalper e o Canal do Ródano. O Stockalper estava realmente claro naquele dia, ao passo que o Canal do Ródano estava ainda bastante turvo. Você se lembra de quando os castanheiros da Índia estavam em flor e de como eu procurava me lembrar de uma história que Jim Gamble, creio eu, tinha me contado a respeito de uma trepadeira de glicínias e não conseguia? Sim, Tati. Como me lembro também de você e Tink viverem conversando sobre a melhor maneira de escrever, preferindo retratar a realidade com palavras do que descrevê-la. Sim, lembro-me de tudo. Às vezes ele tinha razão, e às vezes era você quem tinha razão. Lembro-me das luzes, das texturas e das formas sobre as quais vocês discutiam. A essa altura já tínhamos saído pelo portão e atravessado o Louvre. Cruzamos a rua e paramos na ponte, apoiando-nos na murada de pedra, e ficamos olhando o rio. Nós três vivíamos discutindo a respeito de tudo, mas sempre de coisas específicas, e fazíamos troça uns dos outros. Lembro-me de tudo que fizemos e de tudo que dissemos durante toda a viagem, disse Hadley. Realmente me lembro de tudo. Quando você e Tink discutiam, eu não me sentia excluída. Não era como ser apenas uma esposa na casa de Miss Stein. Eu bem que gostaria de me lembrar da tal história das trepadeiras de glicínias. Não era importante. As glicínias é que eram importantes, Tati. Você se lembra de que eu comprei vinho em Egle para levá-lo ao chalé? Compramo-lo na pousada. Disseram-nos que combinava bem com as trutas. Levamos o vinho embrulhado em exemplares de La Gazette Lausanne, creio eu. O vinho de Sion era ainda melhor. Você se lembra de como a senhora Ganguevich cozinhou as trutas au bleu quando voltamos para o chalé? Que trutas maravilhosas, Tati! Bebemos o vinho de Sion e comemos no alpendre, vendo as encostas das montanhas que desciam a pique e além do lago. O dom de Midi coberto de neve até a metade, as árvores na embocadura do Ródano, onde ele deságua no lago. Sempre sentimos falta de Tink no inverno e na primavera. Sempre. E sinto também agora que a primavera já passou. Tink era um oficial e tinha vindo de Sandhurst até Mons. Conheceram-o na Itália, onde foi o meu melhor amigo e depois nosso melhor amigo por longo tempo. Naquela época, ele sempre passava seus períodos de licença conosco. Tink está procurando obter uma licença na próxima primavera. Escreveu-me de Colônia na semana passada. Eu sei, mas devemos gozar esses dias e aproveitar todos os minutos deles. Agora, por exemplo, estamos contemplando a água, vendo como ela bate nos contrafortes. Veja quanta beleza podemos enxergar quando olhamos rio acima. Olhamos e lá estava tudo. Nosso rio, nossa cidade e a ilha de nossa cidade. Estamos com sorte demais, disse ela. Talvez Tink possa vir. Ele toma conta da gente. Ele não pensa assim. Claro que não. Ele pensa que juntos descobrimos tudo. É verdade, mas depende daquilo que se descobre. Atravessamos a ponte e chegamos à nossa própria margem do rio. Você não está com fome de novo? Perguntei. Andamos e conversamos um bocado. Claro que estou, Tati. E você, não está também? Vamos então a um lugar maravilhoso para um jantar verdadeiramente esplêndido. Onde? Ao Michaud. Ótimo, e é tão perto. Tomada a decisão, subimos a Rue de Saint-Père até a esquina da Rua Jacob, parando de quando em quando para olhar quadros e móveis nas vitrinas. Chegando à entrada do restaurante Michaud, lemos o cardápio afixado. Estava repleto e tivemos de esperar que alguns fregueses saíssem, ficando de olho nas mesas onde as pessoas já estavam tomando café. Estávamos com fome de novo, de tanto andar, e o Michaud era um restaurante de primeira, muito caro para nós.
Era onde, por essa época, Joyce costumava comer com a família, ele e a mulher junto da parede. Joyce examinava o cardápio através dos óculos de lentes grossas, segurando-o numa das mãos. Podia lembrar-me de Nora junto dele, comendo delicadamente, mas com bom apetite. George, de costas, magro, afetado, os cabelos brilhantes. Lúcia, com grossos cabelos encaracolados, uma menina ainda não de todo crescida, todos falando italiano. Enquanto estava ali, em pé, perguntava a mim mesmo quanto daquilo que tínhamos sentido na ponte era apenas fome. Perguntei à minha mulher e ela disse: não sei, Tati. Há tantas espécies de fome. Na primavera há mais ainda, mas isso agora já passou. Ter boas recordações é uma maneira de ter fome. Talvez estivesse sendo estúpido, mas o fato é que, olhando através da vidraça e vendo 2 tourne-dos serem servidos, compreendi que estava com fome num sentido mais simples. Você disse que estávamos com sorte hoje. É claro que estamos. Mas não se esqueça de que recebemos bons conselhos e informações. Hadley riu-se. Não me referi às corridas. Você toma tudo ao pé da letra. Eu queria dizer sorte em outro sentido. Não creio que Tink se interesse por corridas, disse eu, tentando consertar minha estupidez. Nem eu. Ele só se interessaria por corridas se fosse ele quem montasse. Você não quer ir mais às corridas? É claro que quero. E agora podemos ir sempre que quisermos. Mas você quer realmente ir? Sem dúvida. E você não quer também? Foi uma refeição maravilhosa que fizemos no Michaud quando conseguimos entrar. Mas terminada a refeição e estando satisfeitos, a sensação que nos parecera fome, quando estávamos na ponte, ainda continuava dentro de nós ao tomarmos o ônibus para casa. Chegados ao quarto, continuava, e depois de termos ido para a cama e feito amor no escuro, ainda estava lá. Quando acordei, com as janelas abertas e o luar nos telhados das casas altas, ainda estava lá. Afastei o rosto para a sombra, mas não podia dormir. E fiquei acordado pensando nisso. Tínhamos ambos acordado 2 vezes nessa noite. E agora minha mulher dormia docemente com o luar no rosto. Tinha de me esforçar para compreender o que se passava conosco, mas sentia-me demasiadamente estúpido. A vida me tinha parecido tão simples naquela manhã quando despertei. Encontrei a falsa primavera, ouvi a gaita de foles do homem das cabras e saí para comprar o jornal das corridas. Mas Paris era uma cidade muito antiga. Nós éramos jovens e nada ali era simples, nem mesmo a pobreza, nem o dinheiro súbito, nem o luar, nem o bem e o mal, nem a respiração de alguém que, deitado ao nosso lado, dormisse ao luar. Até a próxima.